Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite e até boa madrugada para você que está nos assistindo em diferentes horários. Eu sou o professor Davi e estou com vocês para mais uma videoaula de matemática. E hoje nós vamos estudar um assunto muito interessante, operações com frações. Primeiramente, é preciso entender o que é o conceito de frações. Fração é uma representação matemática que indica uma parte num todo. Vejam os exemplos que temos aqui. 1/4, ou seja, temos um círculo dividido em 4 pedaços. E nesses 4 pedaços eu pintei apenas 1. Então, 1 dentro de 4. Aqui tenho mais uma fração, 3/8. Ou seja, dividi esse círculo, essa pizza, em 8 pedaços e peguei apenas 3. Tenho agora um retângulo dividido em 6 partes. De 6, peguei 2, 2/6. E o último triângulo dividido em 4 partes, do qual eu peguei 3 partes. Tenho 3/4. Ou seja, a fração ela vem do latim que significa fractum, ou seja, partido, dividido. E a fração representa uma divisão, ou seja, toda fração é uma divisão. Então, quando lembrar de fração, lembre-se que estamos falando da representação de uma parte dentro de um todo. Mas vamos ao que interessa, operações com frações. Vamos lá? Vamos inicialmente conhecer as partes que uma fração possui. Vejam só, tenho aqui 3/5, ou seja, 3 partes de 5. Sempre o número de cima será chamado de numerador. O número de baixo, denominador. É interessante você saber isso porque nas próximas resoluções que formos fazer, eu poderei utilizar esses termos para ficar um pouco mais fácil. Mas você que está assistindo essa aula é porque já tem uma ideia do que é fração, beleza? Lembre-se, numerador é o número de cima, denominador o número que fica embaixo. Adição e subtração de frações. Adicionar ou subtrair frações é uma situação que envolve duas dimensões. Isso depende do denominador que a fração possui. Temos os seguintes casos. O primeiro, quando os denominadores são iguais. Quando os denominadores, ou seja, os números de baixo são iguais, eu posso resolver a adição facilmente. Vejam um exemplo. 3/8 mais 2/8. Os denominadores das duas frações são iguais, o 8. Quando os denominadores são iguais, eu posso simplesmente somar os numeradores e conservar os denominadores. 3 mais 2, 5, sobre 8. Ou seja, eu tenho 3 partes de 8 e aqui eu tenho 2 partes de 8. Então, se eu tenho 3 partes de 8 mais 2 partes de 8, eu terei 5 partes de 8. Então, eu conservo o denominador e somo o numerador. Mais um exemplo. Tenho aqui 1/5 mais 3/5. Uma parte de 5 mais 3 partes de 5 são quantas partes de 5? 4/5, ou seja, 4 partes de 5. Temos aqui 4 atividades. Façam aí rapidinho e depois vamos resolver. Beleza? Resolvido? Vamos lá. 2 partes de 7 mais 4 partes de 7 totalizam 6 partes de 7, ou seja, 6/7. Lembrando que é só somar ou subtrair os numeradores e conservar o denominador. 9/4 menos 3/4. Aqui eu tenho a subtração, mas da mesma forma que a adição de frações com denominadores iguais, eu simplesmente vou operar os numeradores. 9 menos 3, 6/4. 6 partes de 10. Uma parte de 10, eu tenho 7 partes de 10. 11 partes de 2 menos 6 partes de 2. 11 mais menos 6, 5 partes de 2. 5 meios. Se você acertou tudo, parabéns. Agora vamos trabalhar com adição e subtração de frações com denominadores diferentes. 3/4 mais 5/6.
Adição e subtração com frações com denominadores diferentes, ou seja, com os números de baixo diferentes, elas possuem uma especificidade e exigem um pouco de atenção da gente. Para a gente poder resolver esta questão, nós vamos precisar retomar uma ideia que nós já aprendemos: mínimo múltiplo comum, ou MMC. Mas o que será mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum, mínimo menor múltiplo, são os resultados obtidos na multiplicação de um número comum igual para os dois. Ou seja, é o menor múltiplo que os dois números possuem. Neste caso, vamos procurar o mínimo múltiplo comum de 4 e 6. Para calcular o mínimo múltiplo comum de 4 e 6, vamos fazer o seguinte: nós vamos escrever o 4 e o 6 numa tabelinha aqui do lado. 4, 6. E vamos fazer um traço. Após feito esse traço, nós vamos fazer uma divisão destes números pelos números primos. Mas o que são números primos? Números primos são números que só dividem por 1 e por eles mesmos. Ou seja, 2, 3, 5, 7, 11 e assim vai. Os números 4, 6, 8, 9 não são primos. Por quê? Eles dividem por outros números. O 4 divide por 2, o 6 divide por 2 e por 3, então não são números primos. Então vamos escrever aqui no cantinho do nosso quadro os principais e primeiros números primos para facilitar a nossa conta. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Beleza. Lembrando disso, vamos agora começar o cálculo do mínimo múltiplo comum, ok? Vamos lá. Eu vou pegar os dois números que estão aqui e vou analisar o primeiro número primo, que é 2. 4 e 6. Algum desses números divide por 2? Sim. Se pelo menos um dos números dividir por 2, eu escrevo o 2 e faço a divisão. 4 dividido por 2, 2. Coloco o resultado embaixo. 6 dividido por 2, 3. Beleza. Agora vamos analisar os dois números da próxima linha e verificar se algum deles divide por 2. 2 e 3. Algum deles divide por 2? Sim, o 2 divide por 2. Então eu vou continuar dividindo pelo 2. Vou repetir aqui. 2 dividido por 2, 1. 3 não divide por 2, então eu vou repetir o 3 para dividir ele lá embaixo. Agora vamos analisar. Algum destes números divide por 2? Não. Então eu não posso mais utilizar o 2. Vou para o próximo número primo, que é 3. Vamos analisar. Algum destes números divide por 3? Ah, divide. Esse segundo aqui, o 3, divide por 3. Então vou utilizar o 3. 1 já é 1, então não preciso mexer com ele, só repito. 3 dividido por 3, 1. Quando todos os números aqui de baixo forem 1, eu irei pegar e multiplicar todos os fatores primos que eu utilizei aqui. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Ok? Vamos fazer um teste para a gente ver se acertou, se lembrou como calcular mínimo múltiplo comum? Agora vamos fazer um teste aqui. Mínimo múltiplo comum dos números 4, 5 e 10. Opa! Vamos lá? Mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 10. Vamos pegar o primeiro número primo, 2. Algum desses números divide por 2? Sim, o 4 e o 10. Então eu vou colocar o 2 aqui. 4 dividido por 2, 2. 5 dividido por 2 não divide. Então, como 5 não divide por 2, eu vou repetir o 5. E vou deixar para dividir lá na frente. 10 dividido por 2, 5. Beleza. Vamos analisar se algum daqueles números podem dividir por 2. Sim, o 2 divide por 2. Então, eu vou continuar dividindo pelo 2 aqui. 2 dividido por 2, 1. 5 não divide por 2. Repito para dividir lá na frente. 5 dividido por 2, repito para dividir lá na frente. Não tenho mais nenhum número que divide por 2. Então, eu vou pegar o próximo número primo, que é 3. O 3
não tem nenhum múltiplo aqui, ou seja, nenhum desses números dividem por 3. Então, eu irei pegar o próximo número primo, que é o 5. Vamos ver se algum divide por 5? Sim, dividem por 5. Então, eu vou colocar o 5 aqui do lado. O 1 já é 1, repito. 5 dividido por 5, 1. 5 dividido por 5, 1. Quando todos os números aqui forem 1, eu multiplico todos os números primos que eu tenho aqui do lado. Vamos lá? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 5, 20. Ou seja, o mínimo múltiplo comum de 4, 5 e 10 é 20. Da mesma forma que o mínimo múltiplo comum de 4 e de 6 é 12. Agora vamos resolver a nossa conta. O mínimo múltiplo comum de 4 e 6 é 12. Então, o que eu irei fazer? Eu irei transformar todas essas frações em uma fração com denominador 12. Eu vou colocar em todos os números a mesma força. O que é isso, Davi? Esse aqui está na força do 4. Esse está na força do 6. Eu não tenho como fazer uma soma, uma adição, quando os denominadores são diferentes. Então, eu vou colocar os dois, tanto 3 quanto 5, com a força do 12. E para isso, eu vou utilizar o seguinte processo. Vamos abrir uma grande fração aqui, uma fração maior, um traço maior, e vamos colocar o denominador 12, que foi o mínimo múltiplo comum encontrado. Quando eu tenho 12, eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar o 3 para a força do 12 e o 5 para a força do 12. O 3 está na força do 4 e o 5 está na força do 6. Vamos lá. Eu vou utilizar a seguinte regra neste ponto e vocês precisam memorizar. Isso mesmo. Vamos lá? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Mais uma vez, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Então, o que eu vou fazer? Pegar o 12, divide pelo de baixo. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Mais, porque mais é o sinal que eu tenho aqui. 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Pronto. Eu coloquei o 3 e o 5 na força do 12. Agora que os dois estão sob o mesmo denominador, eu posso resolver a conta. 9 mais 10, 19, sobre o 12. Então, 3 quartos mais 5 sextos é igual a 19/12. Vamos mais um exemplo? 6 oitavos mais 2 terços. Quando eu tenho uma adição com frações de denominadores diferentes, a primeira coisa que eu faço é encontrar o mínimo múltiplo comum dos denominadores, que nesse caso, 8 e 3. Vamos lá? Vou fazer aqui do lado a minha tabelinha com o 8 e com o 3, fazer um traço e encontrar, calcular o mínimo múltiplo comum. Vamos dividir pelo primeiro número primo, que é 2. Algum aqui divide por 2? Sim, o 8 divide por 2. Então eu vou pegar e escrever o 2 aqui. 8 dividido por 2, 4. 3 não divide por 2. Então eu vou repetir o 3 para dividir lá na frente. Posso continuar dividindo pelo 2? Posso. O 4 divide por 2. 4 dividido por 2, 2. E o 3 eu repito para dividir lá na frente. Algum desses dois números divide por 2? Sim, o 2 divide por 2. Então, repito o 2 aqui na frente. 2 dividido por 2, 1. E o 3 repete. Agora, nenhum número mais divide por 2. Eu vou para o próximo, que é o 3. Algum aqui divide por 3? Sim, o 3 divide por 3. Então, eu vou colocar o 3 aqui. O 1 já é 1, repito ele. 3 dividido por 3, 1. Beleza. Quando os dois números aqui são 1, eu multiplico os números primos que eu tenho aqui do lado. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Então, o mínimo múltiplo comum de 8 e de 3 é 24. Vamos agora abrir aquela fração grande, colocar o mínimo múltiplo comum aqui embaixo, que é o 24, tornando ele o novo denominador, e eu vou colocar o 6, que está na força do 8, e o 2, que está na força do 3, tudo na força do 24. Vejam só, vou repetir a minha regrinha, qual que é? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 6, 18.
mais, porque mais é o sinal que eu tenho ali. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 24 dividido por 3, 8. 8 vezes 2, 16. 18 mais 16, 34. Sobre o 24 que eu já tenho aqui. Logo, 6 oitavos mais 2 terços é igual a 34 24avos. Beleza? Agora nós vamos para um teste. Você vai fazer e após você resolver, nós vamos fazer a correção aqui no quadro, ok? 3 quintos mais 1 meio. Vamos corrigir? A primeira coisa que eu faço é encontrar o mínimo múltiplo comum. Desse caso, 2 e o 5. Vamos lá, escrever aqui do lado 2. Pegar o 5 primeiro, né? 5, 2, fazer aquele traço. E vou dividir pelos números primos. Posso dividir pelo 2? Posso. Divide pelo 2. 5 dividido por 2, não divide. Repito para dividir lá na frente. 2 dividido por 2, 1. Posso continuar com 2? Não, porque nenhum número divide por 2. Vamos pegar o 3. Nenhum número divide por 3. Vou pegar o próximo, o 5. Divide pelo 5. Então, vou colocar o 5 aqui. 5 dividido por 5, 1. E o 1 já é 1. Quando tudo for 1, eu multiplico os números primos que eu tenho aqui do lado. 2 vezes 5, 10. Logo, o mínimo múltiplo comum de 5 e de 2 é 10. Vamos agora abrir uma fração maior, colocando o 10 como denominador dos dois, e utilizar a seguinte regra. Divide pelo de baixo, multiplique pelo de cima. 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 3, 6. Mais, porque mais é o sinal. Observação. Se aqui fosse o menos, eu colocaria menos. Não teria nenhum prejuízo. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. Então, vamos somar 6 mais 5, 11. E o 10 vem para cá como o denominador dos dois. Então, 3 quintos mais 1 meio é igual a 11 décimos. Beleza, pessoal? Vamos fazer um exemplo agora com a subtração para que não fique nenhuma dúvida sobre isso, beleza? 6 oitavos menos 3 meios. A primeira coisa, encontrar o mínimo múltiplo comum de 8 e de 6. Bem rapidinho aqui, porque agora vocês já sabem. Dividindo pelo primeiro, que é 2. 8 dividido por 2, 4. 6 dividido por 2, 3. Posso continuar dividindo por 2. 4 dividido por 2, 2. 3 não divide, repito ele para dividir lá na frente. 2, posso continuar dividindo pelo 2. 2 dividido por 2 é 1. E 3 não divide, repito. Não posso mais dividir com 2. Agora eu vou dividir pelo 3. 1 já é 1. 3 dividido por 3, 1. Quando tudo for 1, eu multiplico os números primos. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Logo, o meu mínimo múltiplo comum de 8 e de 6 é 24. Eu vou abrir uma fração aqui maior com o denominador 24 e fazer o seguinte. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. 24 dividido por 8, 3. 3 vezes 6, 18. Menos. Lembra que aqui a gente tem o menos, então coloco o menos. 24 dividido por 6, 4. 4 vezes 3, 12. Agora eu resolvo. 18 menos 12, 6. E o 24 continua 24. Logo, 6 oitavos menos 3 sextos é igual a 6 24avos, ok? Multiplicação com frações. A multiplicação com frações é muito simples. Eu simplesmente vou multiplicá-las, multiplicando numerador por numerador, denominador por denominador. Veja como é simples. Eu tenho 3 quintos vezes 2 oitavos. Vou multiplicar 3 vezes 2, 6. 5 vezes 8, 40. Muito fácil, não é? Vamos mais um exemplo. 5 décimos vezes 2 sétimos. Multiplicando, eu tenho 5 vezes 2, 10. 10 vezes 7, 70. Beleza? Vamos treinar agora? Faça você mesmo os exemplos que eu vou colocar aqui. 3 sétimos vezes 2 quintos e 9 quartos vezes 3 oitavos. Vamos lá? Vamos corrigir? 3 vezes 2, 6. 7 vezes 5,
35. 9 vezes 3, 27. 4 vezes 8, 32. Agora nós vamos verificar uma situação em que eu multiplicarei um número natural inteiro, sem ser fração, por uma fração. Vamos lá. 3 quintos vezes 7. 3 vezes 7, 21. Sobre o 5 vem para cá como 5. Por quê? Embaixo do 7 tem o 1, numa fração mesmo. Porém, não precisa aparecer, porque o 7 estando sobre 1, ele continua sendo 7. Então, nunca aparece. Então, 3 vezes 7, 21. O 5 vezes o 1 imaginário, 5. Da mesma forma, eu faço nessa aqui de baixo. 2 vezes 4, 8. Seria 1 aqui. 1 vezes 9, 9. Ok? Vamos fazer um teste? 4 vezes 3 quintos e 9 sextos vezes 2. Corrigindo, 4 vezes 3, 12 sobre 5. 9 vezes 2, 18 sobre 6. Beleza? Divisão com frações. Calcular divisões com frações é um pouco mais complexo que a multiplicação. Porém, eu preciso da multiplicação para poder fazer a divisão. Veja como é interessante. Mas dividir fração por fração? Como que é isso? 2 quintos dividido por 3 quartos. Mas que coisa é essa, Davi? Fração em cima de fração? Lembrem que eu falei anteriormente que toda fração é uma divisão? Então, quando eu tenho uma fração, eu tenho uma divisão. Vejam só. 10 quintos é a mesma coisa que 10 dividido por 5, que será 2. Da mesma forma que eu tenho 1 meio, ou seja, 1 dividido por 2, 0,5. Eu tenho também aqui 2 quintos dividido por 3 quartos, que eu poderia representar sem prejuízos por 2 quintos dividido por 3 quartos. Nesse caso, eu não irei fazer 2 dividido por 3, 5 dividido por 4. Não, está errado. Eu farei diferente. Quando eu tenho uma divisão com frações, eu vou multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda fração. Como que é? Qual que é a primeira fração que eu tenho? 2 quintos vezes o inverso da segunda. A segunda é 3 sobre 4. Então agora eu terei 4 sobre 3. 2 vezes 4, 8. 5 vezes 3, 15. Não aprendeu? Mais um exemplo. 9 sétimos dividido por 3 meios. Como eu faço? A primeira fração multiplicada pelo inverso da segunda. 9 sobre 7, que é a primeira, vezes o inverso da segunda. 3 sobre 2, 2 sobre 3, porque é o inverso. 9 vezes 2, 18. 7 vezes 3, 21. Ok? Agora vamos resolver essa situação como se fosse fração em cima de fração. 9 sétimos sobre 3 meios. Como eu disse que toda fração é uma divisão, essa fração, esse traço aqui, ó, que está formando uma fração com as duas frações, é uma divisão. Então, 9 sétimos está dividido por 3 meios. Faço a mesma coisa. Pego a primeira, 9 sétimos, e multiplico pelo inverso da segunda. 3 sobre 2 fica 2 sobre 3. 9 vezes 2, 18. 7 vezes 3, 21. Vamos agora fazer um teste? Vamos lá? 5 oitavos dividido por 2 quartos e 6 meios dividido por 4 quintos. Corrigindo. Tanto este sinal de divisão quanto esse traço da fração representam uma divisão da mesma forma. E eu resolvo de igual maneira as duas. A primeira, eu vou pegar a primeira e multiplicar pelo inverso da segunda. 5 sobre 8 vezes sobre 2. 5 vezes 4, 20. 8 vezes 2, 16. Segunda, vamos pegar 6 sobre 2 e multiplicar pelo inverso. 4 sobre 5 representa 5 sobre 4. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 4, 8. Beleza, pessoal? E agora, será que ficou mais fácil? Então, pessoal,
Espero poder ter contribuído com a sua preparação, com a sua formação e com o seu estudo. Lembrando que precisa decorar a tabuada, precisa complementar o que a gente estudou aqui. A apostila dessa aula está aqui na descrição do vídeo, bem como o link do nosso site www.profdavi.com.br. No nosso site você assiste esta e outras aulas e também fica por dentro de vários cursos preparatórios, simulados, pré-veste e pré-ENEM. Eu acredito que é mais uma gotinha no oceano de vocês, mas vale a pena cada momento de esforço, de estudo e dedicação. Um grande abraço e até mais!